não tem compromisso com você e nem com Deus, e você chora. Você casa, depois se converte ao Senhor e seu marido ainda não chorar. Foi um tipo de tristeza que Deus espera do povo. Assim que a pandemia veio, com ela também vieram as incertezas, as preocupações, a ansiedade. Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou precisar fechar o meu negócio? E por um tempo esses sentimentos tomaram conta do meu coração. Até eu parar e lembrar daquele que cuida de mim. Daquele que não deixa nada faltar e que me dá além do que eu preciso. Isso aconteceu até o meu equipamento de trabalho quebrar. Na verdade, o que quebrou foi uma pecinha desse tamanho, que estava em falta no Brasil. E sem essa peça é impossível continuar trabalhando. Os sentimentos de preocupação e tristeza voltaram. Comecei a lamentar de novo. Mas no dia seguinte pedi perdão ao Senhor. Do que adiantava eu ficar triste? Eu tinha esquecido de novo que é Ele quem cuida de mim. E eu estava chorando um choro inútil. Eu tenho certeza de que você já passou por alguma tristeza na sua vida, tristezas profundas, ou tristeza por pecar e desagradar o coração de Deus, ou tristeza por estar sofrendo a consequência de algum erro. A questão é, o teu choro te traz arrependimento? Essa tristeza tá transformando as suas atitudes? O teu choro só te traz remorso e não muda nada? Na primeira carta que Paulo envia aos Coríntios, ele é muito duro com a igreja, ele corrige de forma severa. A igreja estava sofrendo por vários problemas, e com moralidade sexual, divórcios, problema no casamento, etc. E na segunda carta, o capítulo 7, versículo 8, diz assim: Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio eu tenha lamentado a dor que lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi um tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhe causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Aqui a gente pode ver que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus gera um arrependimento, gera salvação. A tristeza segundo o mundo gera remorso, e aqui fala que leva à morte. Um exemplo clássico para diferenciar arrependimento e remorso é a história de Judas e a história de Pedro. Judas, ao trair Jesus, caiu em profunda tristeza, mas essa tristeza resultou na sua morte. E Pedro, quando negou Jesus, se arrependeu e seguiu em obediência ao Senhor. Quando você chora por um namorado que não teme ao Senhor, que não tem compromisso com você e nem com Deus, e você chora por ele, ele não me ama, ele não teme ao Senhor, assim como eu, esse é um choro inútil. Se você continuar um relacionamento assim, será que o resultado será arrependimento e salvação? Ou você casa, depois se converte ao Senhor e o seu marido ainda não? Chorar por um casamento assim, lutar por ele nessa situação é um choro útil. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta para a mesma igreja, ele fala sobre isso. Se o seu marido não teme ao Senhor, as suas atitudes, as suas mudanças, a conversão do seu coração vai mudar o seu marido, vai se converter ao Senhor. Ou assim como eu, você foi tomada pela preocupação, pela ansiedade, por medo de fechar o seu negócio, perder o emprego. Ele diz, não andeis ansiosos. Lá em Mateus 6 diz que os pássaros não plantam nem colhem, ou seja, eles não trabalham, mas quem sustenta é o Senhor. E é esse Deus que cuida de mim, que cuida de você. Ele diz pra gente não se preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. Ele está cuidando. Deus pode nos transformar na tristeza. Mas qual é o choro que você tem chorado? Qual é o choro que eu tenho chorado? É um choro útil? Lembra que existe uma tristeza segundo Deus. E é essa tristeza que tem que gerar arrependimento, obediência e salvação.